Fala, investidores, bom demais da conta por aí. Aqui no sul das Minas Gerais, tudo tranquilo. O vídeo de hoje é um vídeo que eu já queria fazer, há muito tempo. E o que esse vídeo tem de tão importante que você não pode perder detalhe algum? Principalmente se você é um novato aqui no mundo das criptomoedas. Ele é um tutorial, ele é um guia completo de como investir em criptomoedas. O que é blockchain? O que é Bitcoin? Quais as estratégias de investimento a serem realizadas? Por quais criptos começar? Qual corretora abrir uma conta? Terminologia. Muitas pessoas que estão começando se esbarram na terminologia. Vou explicar vários termos aqui para você. Quase tudo que você precisa saber, pelo menos para começar os seus investimentos em criptomoedas. Então fica comigo até o final desse vídeo, que vem muito conteúdo legal para você no dia de hoje. Você que não me conhece, eu sou o Germano aqui da Investidor Matuto. Já peço a você de casa humildemente que sente o dedo nesse like. Confira se realmente você é inscrito aqui no canal, pois a sua inscrição é de suma importância para o nosso crescimento e faz com que você receba todos os dias as atualizações dos nossos conteúdos. E nós temos um clube de membros aqui no canal. Se você gostar desse conteúdo e quiser receber conteúdos exclusivos, basta que você assine esse clube de membros. Nós temos 3 lives semanais com conteúdo exclusivo para os membros. E antes de mais nada, o que você precisa saber é que o Bitcoin não foi a primeira criptomoeda que nós tivemos. Antes do Bitcoin, tivemos alguns outros projetos que não deram muito certo, mas Satoshi Nakamoto, com a sua identidade não revelada, publicou o white paper onde ele explicou tintim por tintim tudo sobre essa criptomoeda chamada Bitcoin. E a partir daí nós tivemos a nossa primeira criptomoeda de sucesso que está rodando a partir daí. E hoje lidera o mercado de criptoativos. Um ponto importante também que você precisa saber que antes de 2009, antes do advento do Bitcoin, não tínhamos como fazer negociações digitais a não ser pelos bancos, que são lentos, caros e ainda por cima vendem os seus dados para empresas que deles possam se interessar. O mercado de cripto, depois da primeira negociação, só evoluiu. Hoje nós podemos fazer transações com qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, sem a necessidade de passar pelo código SWIFT, que é o protocolo mundial de envio de dinheiro ao redor do globo, principalmente aqui no Brasil, né? Hoje nós temos aí um avanço muito grande no nosso sistema bancário, que é o Pix. Então eu posso fazer um Pix para uma corretora que aceite o Pix. Então eu faço praticamente de imediato, vai depender somente dos meus limites bancários. Se eu tiver um limite legal, dá para transferir muito dinheiro lá para pessoas que estão nos Estados Unidos, na Europa, na China, qualquer parte do mundo. Cada dia mais, esses sistemas de transações entre pessoas estão sendo utilizados e deixando o SWIFT um pouquinho de lado. E antes de fazer qualquer investimento, seja ele em criptomoedas, ações ou fundos, você precisa decidir qual é o seu perfil de investidor: moderado, arrojado, conservador. Só por você estar aqui nesse vídeo, eu já acredito que você não tem um perfil tão conservador assim. Você tem um perfil aí de moderado para arrojado. Acredito fielmente que a maioria que investe em criptomoedas tem um perfil aí agressivo do arrojado. Bom, e o que é cada um desses perfis? O conservador é aquele que gosta da poupancinha, um título de renda fixa e está bom para ele. O moderado é aquele que faz uma distribuição do seu capital, do seu portfólio, entre renda fixa, renda variável, tem um pouquinho de ações, um pouquinho de fundos e um pouquinho de criptomoedas. Já o arrojado é aquele que vai para o tudo ou nada? Não, não é bem assim. Para mim, quem faz isso é louco e não arrojado. O arrojado é aquele que distribui o seu capital de uma forma inteligente, que ele possa controlar, que esteja em ações, fundos e criptomoedas, que é o nosso caso aqui do canal. E por que você precisa definir o seu perfil de investidor? Porque o mercado de criptomoedas ele tem uma alta volatilidade e já vai acostumando com esses termos. Durante o vídeo, eu vou falar vários termos que você precisa anotar.
O que é volatilidade? É a capacidade que um ativo tem de ir de um ponto baixo a um ponto alto, ou um ponto alto a um ponto baixo no mesmo dia. Isso de uma forma bem simples para que você possa entender. Isso a gente verifica através do gráfico. Ixi, aí lascou, né? Falei em gráfico. Matuto, acabei de chegar nas criptomoedas, não entendo bolhufas de nada e você já vem me falar em gráfico. Calma, que logo logo eu vou mostrar para vocês como você vai conseguir uma plataforma muito bacana, gratuita, para que você possa fazer a sua gestão gráfica das suas criptomoedas, que é a Tani. Ela é uma plataforma internacional. Inclusive, já estou deixando passando no card se você já quer aprender a configurar e já ir adiantando aí os próximos passos. Mas primeiro você precisa abrir uma conta em uma corretora e seguir um pouquinho dos passos que eu vou continuar falando nesse vídeo. Outra coisa importantíssima é que você precisa definir a sua abordagem com as criptomoedas. E calma, não venha me dizer que é para ficar rico rápido, que isso sinceramente não funciona. Existem pessoas que já conseguiram, mas são casos raros. Mas hoje em dia nós temos muitas pessoas que conseguem tirar uma renda legal de criptomoedas. E o que eu gosto de falar para vocês é que a constância nos aportes e bons criptoativos é que leva a um bom rendimento. Isso significa que eu não posso investir no mundo DeFi, que são as finanças descentralizadas? Calma, como eu falei para você, vamos indo por partes, que a hora que chegar no mundo DeFi eu falo sobre ele. E sim, DeFi dá dinheiro, mas é arriscado. Muito arriscado. E tudo é o binômio risco versus retorno. Você vai entender isso mais para frente. Nós temos aí dois tipos de investidores, o holder e o trader. Holder é aquela pessoa que vai só acumular. Ele vai comprando, 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 até que um dia ele pode decidir a vender quando estiver num ponto em que ele acredita que já não faz mais sentido acumular aquele ativo. O trader é aquele cara que vai tentar tirar proveito daquilo que eu falei agorinha há pouco para vocês, que é a volatilidade. No mercado de criptomoedas, então isso é muito possível. Tem criptomoedas. No mercado de criptomoedas, isso é muito possível, pois tem criptos que variam cerca de 10% no dia, subindo ou descendo. E com essa variação você consegue ganhar dinheiro. Mas para isso você tem que entender o mercado, tá bom? Tem que entender como que funciona e tem que entender o que é o mercado de criptomoedas. A cada dia mais e mais está parecido, esse mercado a cada dia mais e mais está parecido com o mercado de ativos normais, ações, fundos e ETFs. Como assim, Matuto? Parecido com o mercado normal? Nós estamos falando de renda descentralizada, eu estou falando de criptomoedas. Já há algum tempo que algumas bolsas ao redor do mundo autorizaram o funcionamento de alguns fundos que colocam criptomoedas neles. Então nós temos grandes empresas institucionais investindo nele. Aqui no Brasil nós temos o exemplo do Hash 11. E por que isso influencia tanto no preço dos ativos? É que, meus amigos, quanto mais ele estiver inserido no mercado normal, mas ele tende a acompanhar. Às vezes ele descola, mas nos últimos meses a gente tem visto que ele costuma acompanhar muito o mercado centralizado. E se você não pegou um papel e uma caneta até agora, pegue, porque agora nós vamos começar a destrinchar alguns termos de tecnologias. Blockchain. O que é blockchain? Nada mais é do que um livro-razão público, verificável, inalterável. Uma vez escrito, não tem como modificá-lo, somente consultá-lo. Isso é a blockchain. E por ter esses princípios, ela se torna cada dia mais temida pelos governos. Ele é considerado um livro, porque tudo fica escrito nele. Ele é público, para que qualquer pessoa possa consultá-lo. E como é que funciona então? Quando eu quero transacionar os bitcoins, você tem a necessidade de mandar os bitcoins para uma rede. Essa rede vai mandar aí o Bitcoin para a carteira do destinatário. Dentro dessa rede é feitas as verificações da rede, ou os hashes, ou problemas hashes que são resolvidos, para que seja entregue a transação até a pessoa destinatária. E quem faz tudo isso? Como eu disse, é a blockchain com seus validadores. E como eu disse lá no início desse vídeo, Bitcoin está longe de ser a primeira criptomoeda lançada, e muito menos foi a última. A cada momento estão sendo lançadas moedas e tokens. Nossa, aí lascou. Mais um termo novo. Eu não faço a mínima ideia do que seja esse token. Tem diferença entre token e criptomoeda? Claro, meu amigo. Criptomoeda é aquele ativo digital que roda no seu livro-razão próprio, exemplo, Bitcoin, Ethereum, Solana.
E tokens são aqueles que rodam em sistemas de criptomoedas, como exemplo Shiba Inu, Baby Doge e segue outras relações. Então, de uma maneira bem simples para que você possa gravar aí, criptomoeda é aquela que tem livro próprio e rede própria. Token é aquele que roda no livro e na rede de uma criptomoeda. Moedas fiat. Você faz ideia do que são moedas fiat? Não, não é a montadora italiana, não. Esse fiat que eu quero dizer é de fiduciária, é o dólar, o real, o euro, todas as moedas que são construídas e emitidas por países. Não significa que elas são digitais, mas tem um correspondente dentro das corretoras. E o que é um crypto address? Um crypto address é um endereço para onde vai ser enviado o seu dinheiro, seja ele na MetaMask, seja ele na Trust Wallet ou nas corretoras. E aí é que reside uma grande diferença. Se você detém as chaves privadas, você é dono das suas criptomoedas. Como assim? Se você está com as suas moedas em uma MetaMask, você detém aí 12 palavras. Se você detém aí uma Hard Wallet, Ledger, Trezor, alguma coisa do gênero, você tem aí também o controle das suas criptomoedas. Se você está com eles nas exchanges, você tem apenas um login e uma senha e a chave das suas moedas estão com as corretoras. Não confunda a chave privada com o endereço da sua wallet. Chave privada são geralmente 12 palavras, caso você use uma MetaMask, conforme eu já tinha dito, ou então 24 palavras, se você utiliza hard wallets. Você de forma alguma pode passar essas palavras para as pessoas, pois elas são as chaves para que as pessoas possam acessar as suas criptomoedas de qualquer lugar do mundo e então te roubar. Então, se alguém descobrir as suas chaves da sua carteira, já era, não tem como fazer mais nada. E outra coisa que você tem que saber e que é importantíssima, uma vez feita a transferência na rede, não tem como voltar atrás. Não tem esse negócio do dinheiro voltar para a sua conta, não. Inclusive, se você mandar dinheiro para a rede errada, pode te dar um maior trabalho para tentar recuperar. Vamos falar então sobre as corretoras, que existem dois tipos, as centralizadas e as descentralizadas. As centralizadas a gente pode usar como exemplo a Binance, Huobi ou o Kraken. As DEX são a Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap. Qual a diferença entre uma para outra? Uma centraliza nela a oferta de tokens e criptomoedas, é o caso da Binance, e o outro é o caso da PancakeSwap. E a PancakeSwap ela tem um motor de buscas que fica realizando buscas de negociações, sendo que ela pode ir até mesmo na liquidez do token, para que ela possa realizar a compra ou a venda do token em questão. DApps. O que são DApps? Se você já tiver um contato com uma carteira MetaMask ou Trust Wallet, você já ouviu falar dessa terminologia de apps. São aplicativos descentralizados. E o que é DeFi? Nada mais é do que finanças descentralizadas, onde está ocorrendo aí muitos lançamentos de projetos que eu chamo a atenção para você. É aqui que saem as criptomoedas do zero. Saem projetos bons, sim, mas nos últimos meses tem saído muitos golpes. Então fique atento, tem muita criptomoeda que nem golpe é, mas não vai vingar porque a comunidade não vai adotar. Então o que eu falo para você, se você vai comprar uma criptomoeda no mundo DeFi, tenta comprar ela logo no início, porque você pode ter uma grande chance de ter algum lucro. Se você já chegar com ela já valorizada, corre disso, que pode ser um grande risco que você está correndo. Gas fee ou taxas de rede. O que são isso? O que são taxas de rede? Taxas de rede são pagas para que você possa negociar dentro das inúmeras redes existentes. Dentro da corretora também tem taxa de rede, tá? A exemplo da rede BSC BEP20, você precisa ter BNBs na carteira MetaMask para que você possa transacionar compras e vendas. Na MetaMask também temos várias outras redes disponíveis, como é o caso da Ethereum, onde você tem que ter Ethereum para pagar as taxas. É possível também instalar nas MetaMasks ou Trust Wallets redes Solana. Mineração, você já deve ter ouvido falar muito sobre esse termo, principalmente no início da pandemia, quando as pessoas venderam casas e algumas coisas para comprar placa de vídeos para que pudessem minerar. Como eu disse a vocês lá atrás, quando você envia a sua negociação para a rede precisa de uma confirmação e cada uma dessas redes tem um método de confirmação. Os mais comuns são
Proof of Work e Proof of Stake. O Proof of Work é aquele que necessita da prova de trabalho. Então, os hashes precisam ser entregues, resolvidos e validados, e as transações ocorrem. Já o Proof of Work, as pessoas têm que deter as criptomoedas e fazer o stake, e ela já ajuda a rede a solucionar os problemas na transação. Então, as transações stake nada mais é do que trancar as suas criptomoedas em uma pool de liquidez, para que você possa ajudar de uma forma aleatória as negociações ocorrerem. Pool de liquidez é o local onde o criador do token ou a criptomoeda tem que enviar os tokens e o par da liquidez. Se for Ethereum / Shiba Inu ou se for BNB / uma criptomoeda, é para lá que ele envia os dois pares para que gere assim o par de liquidez. Hard Fork. Hard Fork é quando ocorre uma atualização muito séria dentro de uma rede. A atualização mais conhecida foi a do Bitcoin, quando ele atualizou e dividiu a sua rede entre Bitcoin e Bitcoin Cash. Ethereum ou Ethereum, esse também é um termo que você tem que conhecer muito, pois com a criação da Ethereum, mudou-se tudo o que sabia sobre criptomoedas. Ela evoluiu o mundo, pois ela possibilitou a existência dos contratos inteligentes, smart contracts, dentro da rede da Ethereum. Então pensa comigo, se você quer comprar uma casa ou comprar um carro, você não precisaria fazer um contrato de compra e venda no papel, mas sim de um registro na blockchain. Lembre-se dos princípios da blockchain: público, verificável e imutável. É o que os registros públicos devem ser. Então os registros públicos, na forma como conhecemos hoje, estão para mim com seus dias contados. Market Cap. Market Cap é o valor total de uma criptomoeda, pegando o valor de momento e multiplicando pelo supply total. E a não ser que o supply já esteja em 100% de circulação, esse valor é fictício, tá bom? E é nesse ponto que você deve comparar as criptomoedas. De forma alguma compare os preços entre elas, mas sim os market cap. Comparar uma criptomoeda, se ela é mais vantajosa que a outra, é bem complexo de ser feito, mas eu vou ensinar aqui para vocês. Basta que você se inscreva aqui no canal e deixe o seu joinha para motivar o nosso trabalho. Whale ou baleia, o que são elas? Baleia no mundo dos criptoativos são investidores gigantes que têm grandes posições de determinado token ou criptomoeda. E agora chegamos a um ponto primordial desse vídeo: quando alocar o seu capital? Antes de mais nada, você tem que saber a sua tolerância ao risco. Uma coisa que a gente sugere aqui para os investidores que procuram a Investidor Matuto é nunca começar com 100% do capital em criptomoedas ou também em um determinado ativo. Eu mesmo trouxe 20 mil reais para esse mercado e graças a Deus já consegui multiplicar muito mesmo. E antes que você possa enviar o seu dinheiro para uma corretora, a única recomendação que eu faço e posso fazer para vocês: criem uma reserva de emergência. E o que é uma reserva de emergência? É um capital que você vai deixar ele imobilizado, talvez aí em um CDB, um CDI ou numa conta do Nubank, para que quando ocorrer uma emergência, um acidente do seu carro, uma doença na família, que você precise utilizar dinheiro, você possa fazer de uma forma que você não precisa sangrar os seus investimentos em criptomoedas. E por que isso, Matuto? Porque, como eu disse a vocês, as criptomoedas têm grande volatilidade, então você pode estar no lucro quando você vai precisar do dinheiro, ou pode estar no prejuízo. Nós já vimos aí Bitcoin a quase 70 mil dólares e depois ele corrigiu para cerca de 29 mil. E agora chegou um ponto importante, a hora de você abrir a conta em uma corretora. Nós aqui da Investidor Matuto operamos pela Binance, pela BitGet e pela KuCoin. Os links para que você possa abrir as suas contas estão aqui na descrição. Esse link ajuda muito o crescimento do canal, pois uma parte das taxas que você vai negociar lá são repassadas para o canal e isso ajuda muito o crescimento do canal, a compra de equipamentos. Outro ponto importante é saber quais criptomoedas eu compro para montar o meu portfólio. Bom, se você está chegando hoje no mundo das criptomoedas, eu falo para você: compre Bitcoin e Ethereum, que são as criptomoedas mais consolidadas. Depois você vai estudando aos poucos e pode investir em outras que têm mais risco. Mas, Matuto, Bitcoin e Ethereum não vão se valorizar tanto assim. Calma lá. Bitcoin ainda pode se multiplicar no mercado de criptomoedas muitas vezes, pois esse mercado é muito pequeno. Apesar de estar se tornando grande com o tempo, ainda é pequeno perto de outros mercados, como Forex, por exemplo, que é um mercado internacional de compra e vendas de moedas de países.
Matuto, mas eu quero comprar uma moeda que vai me deixar milionário. Vai com calma. Como eu falei lá no início do vídeo, isso é muito difícil, mas pode ocorrer. Várias pessoas já conseguiram isso. Para isso, você tem que buscar criptomoedas que estão no início e alocar um capital que não vai te fazer falta. Realizar pesquisas com constância e tentar entender os projetos, para que você não se meta em enrascadas. Nunca, mas absolutamente nunca mesmo, haja sob a influência de um youtuber ou qualquer outra pessoa. Não é porque eu, Matuto, falei ou qualquer outro youtuber falou que isso é uma verdade absoluta. Eu sou uma pessoa igual a você e sou falível. Agora, se você quer um retorno um pouco maior, lembre-se do binômio risco versus retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno. A ideia é mais ou menos essa, mas agora vem o pulo do gato. Quais estratégias utilizar para comprar e vender criptomoedas? Eu particularmente utilizo duas estratégias, sendo a primeira o setup das médias que eu estou ensinando aqui no canal, nas lives do horário do almoço e também na área de membros do canal. Então, se você quer aprender, vai lá para a área de membros, assina a área de membros. E o setup das médias contempla 9, 21, 280 exponencial. Você vai ver que elas costumam respeitar esses padrões gráficos. Também gosto muito do indicador de sentimento, porque quanto mais as pessoas têm medo, mais é a hora de comprar. Quanto mais elas estão pessimistas, mais é a hora de você estar comprando Bitcoin. Pois quando o mundo fala assim, caramba, esse Bitcoin não vai mais para frente, não vai dar certo, não serve para nada, é a hora de comprar. Quando está todo mundo otimista e mais pessoas estão chegando no mundo das criptomoedas, tenha plena certeza. Essa é a hora de descer do bonde, de vender, realizar e colocar dinheiro no bolsito. Porque logo em seguida vai dar a oportunidade de você comprar ela novamente mais embaixo. A regra é, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Meus amigos, e você também tem que tomar muito cuidado para não cair no canto das baleias, pois nesse mercado há muita manipulação, mas isso aí a gente fala todas as lives do meio-dia 15, meio-dia e meio, então esteja por aqui que você vai ficar bem informado. E era isso que eu tinha para esse vídeo de hoje, um vídeo tutorial, um guia completo aí de vários termos. Se você tem dúvida de algum termo ainda, deixa para mim nos comentários que eu faço um parte 2 com mais termos explicando mais sobre o mundo das criptomoedas. Grande abraço a vocês, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.